Boa noite a todos e todas. Então, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus, especialmente essa passagem que ficou conhecida como os trabalhadores da última hora. Então, nessa passagem, Jesus compara o reino de Deus a uma vinha que o dono da vinha precisava de trabalhadores. E então ele foi de manhãzinha chamar esses trabalhadores, Tinha uma praça, um local onde eles ficavam reunidos, esperando para serem convocados para o trabalho. Igual hoje, quando a gente está indo para Goiânia, aí tem aquele pessoal que fica esperando, para ver se um caminhoneiro para eles trabalharem de chapa, Então, também tinha na época de Jesus essas aglomerações dos trabalhadores que se colocavam à disposição para serem contratados, vendendo assim a sua força de trabalho. E então o dono da vinha foi de manhãzinha e chamou alguns para a sua vinha. E daí passou mais um tempo, às 9 horas da manhã, ele voltou lá. Ainda tinha várias pessoas lá que não tinham sido contratadas por outros senhores, e ele chamou essas também, chamou algumas. Depois, mais ou menos na hora do almoço, ele chamou outras que ainda estavam lá, e depois, bem de tardezinha, já 4 horas da tarde, ele voltou lá e ainda tinha gente lá querendo trabalhar, e ele chamou todo mundo, falou: vamos embora trabalhar. E lá, então, ele reuniu todo esse grupo de trabalhadores, E alguns trabalharam desde cedo, outros trabalharam do almoço para tarde, outros trabalharam 1 hora só. E ele tinha combinado, desde os primeiros que ele tinha chamado para trabalhar, ele tinha combinado de fazer o pagamento de uma moeda de prata. E aí chegou de tardezinha, na hora de dispensar os trabalhadores, ele chamou os trabalhadores, fizeram fila e ele começou a pagar. Pagou primeiro aqueles que tinham chegado por último e deu para eles uma moeda de prata. Aí, à medida que a fila andava, chegaram os trabalhadores que tinham trabalhado o dia todo. E aí eles estavam naquela expectativa: bom, se aquele ali que trabalhou só 1 hora ganhou uma moeda, eu devo ganhar 2 ou 3. Mas, para sua surpresa, Jesus disse que o dono da vinha, que nesse caso estava representando Deus, ele pagou uma moeda também, deu uma moeda para todo mundo. E aí, essa que é a passagem dos trabalhadores da última hora, que mesmo os que trabalharam menos ganharam uma moeda, e os que trabalharam mais ganharam uma moeda também. E como temos aí uma aparente injustiça, essa passagem foi refletida muitas vezes. Então, os diversos segmentos cristãos têm interpretações apropriadas para tentar transformar essa aparente injustiça em algo que caiba dentro da justiça de Deus, do Evangelho do Senhor. Afinal de contas, Deus é bom e justo, Então, como é que fica essa questão aí do dono da vinha ter cometido uma injustiça? Então, o Espiritismo também, se preocupou em trazer essa explicação, que é o que está lá no capítulo 20, do Evangelho, os trabalhadores da última hora. Então, vamos ver como é que tem sido explicado isso aí durante o tempo, e depois no final nós vamos ver como é que se aplica ao Espiritismo. Primeiro, é importante a gente saber o que é essa moeda, essa moeda de prata que era dada. Desde o Velho Testamento, bem antes de Jesus, já se recomendava que aquele que fosse dar serviço a alguém, que ele pagasse a moeda de prata. Então, a moeda de prata era suficiente para o trabalhador manter-se, alimentar e cuidar das suas necessidades básicas. Então, na tradição,
da justiça da época, né, na tradição do Velho Testamento, era explicado que não se poderia reter o pagamento, que deveria se pagar ao final do dia, para que o trabalhador pudesse arcar com as suas necessidades, com seus gastos, sem maiores preocupações. Então, quando o dono da vinha pagou e deu a todos uma moeda de prata, a explicação é de que a bondade de Deus vai além da justiça, sem cometer nenhuma injustiça, sem reter o pagamento, né, sem dar menos do que o que foi combinado. Então o trabalhador recebeu aquilo que foi combinado. Mesmo aqueles que trabalharam o dia todo, eles tinham acordado, acertado com o Senhor que receberiam uma moeda. Então não é que eles foram prejudicados, apenas os outros receberam em excesso. Aqueles que trabalharam menos receberam mais do que era o comum da época. Logo, a justiça de Deus ela era cumprida, mas Deus ainda tratava com mais bondade, com mais oferecia mais do que aquilo que era o justo. Essa passagem também é uma explicação que se dá, que mostra que a relação entre Deus e o homem se dá através do trabalho. A gente sempre vê isso aí na literatura espírita, que a fé sem obras, ela não tem valor. Ela é como uma lâmpada sem energia, uma lâmpada sem luz. Está ali, tem o potencial para ser usado, mas não coloca o potencial que tem à disposição, né, da sociedade. Assim somos nós também, né? Nós temos todos um potencial diferente, uma capacidade de realizar. O Espiritismo ensina que nós devemos estudar nós mesmos para saber qual é o nosso potencial. Alguns têm capacidade de cuidar das plantas, têm amor por isso, outros têm capacidade de ensinar, outros têm capacidade de fazer móveis, construir, enfim, somos muito diversos, somos muito diferentes, mas o importante é que cada um conheça a si mesmo e coloque o seu potencial para trabalhar, né? Que coloque em prática aquilo que sabe fazer, aquilo que lhe dá prazer e aquilo que é útil na sociedade. Então, da mesma forma, essa passagem mostra que nós, como filho de Deus, a nossa relação com Ele se dá através do trabalho. Não basta o louvor. Às vezes a gente tem capacidade de ajudar, tem dons, tem tempo, e aí deixa tudo isso esquecido, né, achando que podemos enganar a Deus, mas não. Se nós queremos colaborar na obra do Pai, é através do nosso esforço pessoal, dar um pouco mais até do que aquilo que nós recebemos, do que aquilo que é o contratado lá no nosso trabalho, onde é que nós atuamos. A gente vê na prática, né, como é diferente o trabalhador que oferece simplesmente aquilo que está ali no contrato, né, e aquele trabalhador que faz com alegria, que recebe o outro, e mesmo que não esteja ali nas cláusulas do seu contrato trabalhista, mas ele trabalha com amor, ele oferece mais, e mesmo que alguém o procure, não seja o seu patrão, seja apenas um desconhecido, né? Mas ele oferece algo, uma informação, um café, uma água, uma palavra, com boa vontade. Isso faz muita diferença. Então, o que nós podemos fazer na obra de Deus é através da nossa ação, do nosso trabalho, assim como é representado aí nessa parábola dos trabalhadores da última hora. Essa passagem também mostra que nossa relação com Deus nós não devemos jamais exigir uma proporção matemática entre o salário e o trabalho.
Isso gera uma perspectiva de mesquinhez, de inveja. Ah, Senhor, Deus vai me honrar porque eu fiz isso, fiz aquilo outro, então Deus vai me honrar, Deus vai pagar aquilo que eu fiz. Como se Deus tivesse uma dívida, um saldo, nós tivéssemos um saldo com Deus. Ora, Deus, afinal de contas, nos deu a vida, nos criou do nada. Deus nos deu inteligência, Deus nos deu a capacidade de agir no mundo, Deus nos deu tudo o que somos. Então, como é que a gente poderia exigir de Deus alguma coisa como se fosse obrigação dele de nos dar? Eu lembro de uma história, não tem muito a ver não, mas eu lembro de uma história uma vez que meu avô contava, que ele era amigo de um homem meio rico, e aí depois que meu avô estava um pouco melhor de situação, ele foi conversar com o homem, com esse senhor, e falou: olha, agora isso, aquilo, querendo assim mostrar que ele poderia ganhar alguma coisa, algum benefício desse senhor, e que poderia ao seu turno também retribuir, E aí esse homem deu um puxão de orelha nele, como a gente poderia dizer. Falou: olha, Adorando, eu conheço você antes de você ser nada. Agora você está falando que você vai fazer isso, fazer aquilo? Você não precisa fazer nada, eu vou te dar isso, é porque eu sou seu amigo, não é porque você vai me retribuir com nada, não. Então imagina diante de nós, Deus é muito mais rico do que qualquer homem rico do mundo. Ele tem todo o poder, toda a capacidade de ofertar aquilo que quiser pela sua vontade. Então a gente supor que vou fazer isso porque Deus vai se eu fizer isso Deus vai me dar aquilo, é uma suposição muito da nossa parte, assim, a gente não tem noção nenhuma da hierarquia que existe entre Deus e nós. Então não nos cabe exigir a proporção. Eu faço isso, então eu estou merecendo aquilo. Ainda mais para nós espíritas, Não nos cabe exigir a proporção, mas aceitar com gratidão a desproporção, pois Deus não é injusto ao ser generoso. Para nós espíritas, porque a gente sabe que todos nós já tivemos várias vidas, nas quais a gente pode ter feito coisas aí complicadas, e nós não sabemos exatamente qual é a nossa bagagem, qual é o nosso saldo de dívidas com as leis de Deus, e portanto a gente exigir justiça, exigir: Deus, faça isso porque eu fiz aquilo, olha que isso pode ser até perigoso. Então o melhor mesmo é a gente ser mais humilde e aceitar aquilo que a vida nos oferece, aquilo que Deus nos dá, sempre até tendo em mente que Ele nos dá muito mais do que o que nós merecemos, que nós devemos ser aqueles trabalhadores da última hora, que fizemos um pouquinho do nosso esforço, foi recompensado muito mais do que nós merecemos. E no livro dos Espíritos, tem uma questão interessante também sobre esse assunto, que é o seguinte: em algum momento lá do livro é dito que alguns espíritos, desde o começo da sua caminhada, eles nunca se tornam perversos, eles nunca enveredam pelo caminho do mal. Ignorantes, é claro, todos nós somos, porque nós fomos criados simples e ignorantes, Então, quando a gente sai ali de um período muito animalizado, quem sabe até do próprio reino dos animais, e a gente alcança a espécie humana, quando o nosso espírito deixa de ser assim muito bruto e começa a ser mais elaborado, então nós atingimos a idade humana, nós atingimos a condição de espírito. Então somos todos ignorantes e muito provavelmente todos nós cometemos equívocos, erros. Isso é uma coisa.
Outra coisa é a gente ir fundo no erro, enveredar mesmo no caminho do erro, das maldades, e ter aquelas vidas, aquelas encarnações em que somos verdadeiros monstros. Nem todos passam por esse caminho da monstruosidade, da maldade, da perversidade. Alguns erram ali alguma outra coisinha e tal, né? Normal, erra, mas nunca chega a ser muito perverso. Então, só contextualizando. E aí, na questão do Livro dos Espíritos, é perguntado: chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal, esses que enveredaram aí pela perversidade, têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Será que Deus lá no céu, né, nos mundos mais elevados, aí Deus fala: esses aqui são meus queridos, porque nunca foram malvados. Esse aqui, tá, tudo bem, chegaram no grau aí de perfeição, né? Mas eu conheço o passado deles. Será que Deus age dessa forma? Aí a resposta: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. Então a gente que é pai, mãe, a gente pode ter uma ideia mais ou menos disso, né? Porque nossos filhos, mesmo que eles errem, nosso amor não diminui com isso. Imagina Deus, que é o amor infinito. E essa passagem é importante também para mostrar que, por mais que a gente tenha errado, né, no nosso passado, a gente pode fazer muito mais bem do que esse mal que a gente já fez, porque nós somos espíritos imortais. E então, se a gente começa agora, né, mesmo que seja agorinha que a gente cometeu erros, mas se a gente começa agora a entrar no bom caminho, a gente tem a eternidade pela frente. Veja quantas coisas boas a gente vai poder fazer, quantas pessoas a gente pode impactar a vida delas no bem, no amor. Então isso é uma esperança muito grande para todos nós que somos espíritos imperfeitos, que já cometemos os nossos equívocos, e agora nós temos essa certeza de que, uma vez adentrado no caminho do bem, o espírito só tem a ganhar, e ele é digno do amor de Deus desde já, e vai alcançar o mesmo grau de perfeição que qualquer um, que até mesmo o nosso Mestre Jesus, porque todos nós alcançaremos a perfeição suprema, a perfeição absoluta. E dessa forma, veja o quanto o ensino espírita é mais auspicioso, né, do que se a gente pensasse: fez o mal ali uns 30, 40 anos, agora vai ficar bilhões de anos, aliás, mais que bilhões, né, vai ficar pela eternidade no inferno, no sofrimento eterno, na maldade. Não, nada disso, né? Nós erramos, somos como crianças que erramos, mas a gente vai ter aí um tempo para nos corrigir, e nós que somos espíritas, né, sabemos que esse tempo é pela eternidade. Agora, voltando lá na parábola, né, por que o trabalhador, ele mesmo tendo trabalhado pouco tempo, ele tem direito ao salário? Ele tem porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Quer dizer, ele recebeu o salário porque ele tinha vontade de trabalhar, mas lhe faltava a oportunidade. E na nossa vida também,
a gente não pode pensar assim, Deus só vai me amar se eu fizer isso, fizer aquilo. Tem gente que pensa, quero ganhar na loteria porque aí eu vou fazer o bem. Eu queria ajudar o próximo, mas eu não estou em condição, não tenho saúde. Não é assim. Basta para Deus que nós tenhamos a nossa boa vontade. Basta que estejamos à disposição do Pai para servir. Alguns não podem, nesse momento, seja por questão de saúde, da idade, seja por uma ou outra razão, não pode sair aí pelo mundo, se tornar um benfeitor da humanidade. Temos até mesmo nosso dever maior com a nossa família. Mas o que é importante para Deus não é isso, quanto nós fazemos, se a nossa missão é grandiosa, se nós somos um líder que se dedica inteiramente à prática do bem, da caridade. Não é isso que importa. Mas sim, se nós estamos à disposição de Deus, mesmo na doença, mesmo no hospital, por exemplo, a gente pode fazer jus a esse salário, pelas nossas orações, pelo modo resignado com que nós aceitamos a vontade de Deus, pelas nossas preces pelos que sofrem, pelas nossas preces pelos criminosos, pelos conselhos que nós podemos oferecer, pela nossa forma humilde de encarar os sofrimentos da vida. E quando nós estivermos em condição do trabalho, seja porque temos saúde, temos a condição do tempo, empregarmos bem o nosso tempo, assim como os trabalhadores, eles estavam lá à disposição. Em um certo momento eles não foram chamados, não foram convocados, e aí o que eles podiam fazer? Mas no momento em que eles foram convocados, eles concordaram alegremente, e aquele pouco tempo que eles trabalharam com alegria, com amor. E assim também nós devemos nos considerar, nós que somos espíritas. Quem sabe aí quanto tempo nós perdemos sendo chamados, não nos colocamos à disposição, tivemos oportunidades e não nos colocamos à disposição. Mas agora que nós estamos aí mais alerta, com essa consciência de que podemos ser úteis na obra de Deus pela caridade, pelo amor ao próximo, pelo perdão das ofensas, se agora nós estamos aí à disposição, devemos encarar cada oportunidade que a vida nos oferece como um chamamento de Deus. Em vez da gente pensar, para a pessoa que nos aborda pedindo alguma coisa, pedindo alguma ajuda, seja material, seja espiritual, em vez da gente pensar que é um estorvo, que é algo que a gente não está assim interessado em saber, que a gente encare, como se fosse esse chamamento. Tem gente que fala, principalmente no meio católico, tem gente que fala: olha, Jesus pode aparecer para nós disfarçado, como um mendigo, como uma criança. E é verdade isso. Não é o próprio Jesus, literalmente, mas Jesus disse que cada vez que nós ajudássemos a um dos mais pequeninos, estaremos ajudando a ele. E então devemos encarar essas oportunidades de serviço com essa seriedade, como se fosse a oportunidade que o trabalhador de última hora recebe. Agora, se o trabalhador da última hora passou o dia lá, aí chega 4 horas da tarde, alguém ainda lhe dá a oportunidade de servir, e aí ele abdica, ele abre mão, ele não se interessa, olha, aí evidentemente ele não faz jus à moeda. Então, se nós queremos nos colocar como esses trabalhadores da última hora, como é que a gente sabe se realmente a gente está na vinha, se a gente está trabalhando mesmo para o Senhor? Porque todos nós somos espíritas, queremos nos considerar como trabalhadores da última hora. Sou trabalhador da última hora, sou cristão.
Mas e aí, será que a gente está mesmo no bom caminho, na vinha do Senhor? Aí é essa pergunta: quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhecê-los eis pelos princípios da caridade que eles ensinarão e praticarão. Isso vale tanto para nós, quanto também, para a sociedade de forma geral. A pessoa que está no bom caminho é para a gente se precaver contra os falsos profetas, contra aqueles que se auto-intitulam cristãos, missionários de Deus. Mas quais são os sinais? Qual é a pedra de toque que é capaz de separar os que estão no bom caminho e os que não estão? Reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los eis pelo número de aflitos a que leve consolo. Reconhecê-los eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Então, o que caracteriza o verdadeiro cristão são esses requisitos: caridade na fala, mas principalmente na prática. Caridade, que quer dizer consolar os aflitos, diminuir a dor dos que sofrem. Nossa ação é por esse caminho de misericórdia, de amor, de diminuir a dor do próximo. A ação de um profeta, de um político, de uma pessoa aí, como hoje fala, influencer, influenciador. A ação dele é nesse sentido de diminuir a dor do próximo, de levar o consolo, de caridade, quer dizer, de amor em prática, pelas palavras e pelas ações. Abnegação, quer dizer, esquecimento de si próprio. Para mim não precisa muito, mas para o outro sim, para os que estão sofrendo, sim. Isso que é a abnegação, deixar de lado um pouco as nossas próprias necessidades e buscar aplacar o sofrimento, as necessidades do nosso próximo. E o desinteresse pessoal, isso também é uma grande pedra de toque. Desinteresse pessoal. Será que nós estamos vivendo simplesmente para preencher nossas necessidades, nossos interesses? Será que nós somos capazes de abrir mão um pouco daquilo que é nosso interesse, para com essa sobra, essa diferença, aplicar em favor daqueles que mais necessitam? Agora, se a gente fala que é cristão, se um político fala que é cristão, vai na igreja e tal, mas se a gente olha aqui para esse roteiro aqui, para essa receita, e não vê nada disso, vê uma pessoa que fala no próximo, ama o próximo, mas a vida é de ostentação, de luxo, aí não é para julgar, mas é para a gente também se precaver, que na verdade, quem sabe, é a coisa mais antiga do mundo, usar Deus, usar a igreja como degrau para os seus próprios interesses. Então, se nós, ou essas outras pessoas na sociedade, se nós falamos muito de Deus, mas a gente é movido pelo interesse pessoal, pelo interesse das riquezas, das glórias mundanas, se a gente é movido pelo amor próprio e não pelo amor dos nossos semelhantes, então, por certo que nós não estamos nesse bom caminho, por certo que nós ainda não aceitamos o chamamento. Fomos chamados, mas por certo não seremos escolhidos. E tem algumas outras passagens para a gente finalizar, porque o ensino de Jesus, ele, assim como um professor que repete o ensinamento,
para que ele se sedimente bem. O ensino de Jesus, ele também costuma ter um ensino importante, ele aparecer várias vezes no Evangelho. Então, essa passagem que a gente mostra, que Jesus mostrou, melhor dizendo, um Deus misericordioso, uma relação entre nós e Deus que não é mesquinha, que não é toma lá da cá. Essa passagem que mostra um Deus que dá mais do que aquilo que seria esperado, está presente em outras passagens. Porque a gente tem essa mania, né, de querer a justiça, de julgar o outro, de falar, esse aqui não, esse aqui não está, esse aqui fez pouco, vai merecer pouco, aquele outro fez muito, vai merecer muito. E aí Jesus vem dizer, nada disso, cada um dá o que pode e Deus dá muito mais do que nós merecemos. Temos essas outras passagens, temos essa no Evangelho, que eu achei interessante, no Evangelho de Lucas. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à sua mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava seus pés e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. Tá vendo? O fariseu é aquele que está sempre pesando as coisas. Vou dar essa moeda porque depois Deus vai me dar isso. Vou fazer isso porque depois uma porta vai se abrir. O fariseu representa essa pessoa que trata Deus de igual para igual. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhes disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu a esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, um beijo, não me deste um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Temos ainda aquela passagem do jovem que pede, Senhor, pede para o meu irmão dividir a herança comigo. E aí Jesus, em vez de tomar partido, ele fala, olha, eu não sou juiz não, quem foi que me designou juiz das vossas partilhas? Tenha cuidado com a ambição, porque o que o homem possui, a felicidade do homem não depende das coisas que ele possui.
Tem também aquela outra passagem no mesmo sentido, que é a do filho pródigo, né? O rapaz saiu, gastou tudo, o outro ficou lá em casa, né, com seu pai. Aí o outro saiu, gastou tudo e quando caiu na miséria, né, ele volta com arrependimento para pelo menos receber um trabalho na fazenda do seu pai. E quando ele chega, o pai trata ele muito bem, faz festa, manda matar uma vaca, fazer um churrasco, né, manda convidar os amigos, porque ele estava feliz com o retorno do seu filho. Ora bolas. E aí o outro que tinha ficado lá em casa ficou ressentido, magoado. Ah, meu pai, mas meu irmão saiu e agora volta, depois que quebra a cara, volta e você trata ele assim, né? Ficou magoado, ressentido. E aí, né, essa é a representação que Jesus faz de Deus. Ama sem essa mesquinhez. E nós somos os filhos pródigos, né? Quem de nós vai dizer, ah não, eu sou o filho que desde o começo está ajudando o pai? Não, nós somos os filhos pródigos e Deus nos ama com amplo amor. Tem também do fariseu e o publicano, né? Aquela passagem que entra os dois para orar lá no templo. Aí o fariseu bate no peito, oh Senhor, eu sou isso, sou aquilo, eu pago dízimo, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, e eu nem sou como esse publicano aqui. E o publicano, por sua vez, está ali orando com humildade, Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador, nem tem coragem de elevar o seu olhar, né? Ele ora assim com a cabeça mais baixa. E aí Jesus diz que o publicano saiu perdoado ali do templo, mas o fariseu não. E também a passagem do ladrão na cruz, né? Que Jesus, sendo crucificado ali ao lado do ladrão, o ladrão que demonstrou humildade, Senhor, eu mereço, mas o Senhor não, né? E aí Jesus diz, olha, hoje mesmo estarás comigo de Deus. Então, junta todas essas passagens e a gente tem uma ideia que Jesus quis nos transmitir de Deus, que é um Deus generoso, que é um Deus bom, que nos ama apesar dos nossos defeitos. Quando a gente comete pecados, erros, quando a gente foge da lei de Deus, nós estamos prejudicando a nós mesmos, estamos incompridando nosso caminho para a felicidade, dificultando a nossa marcha, plantando sementes ruins que depois nós mesmos vamos pedir a Deus, ó Senhor, deixa eu desfazer essa coiseira que eu fiz aí de errada, deixa eu desfazer essas inimizades, deixa eu ajudar aquele que em um momento eu desvirtuei. E aí é um trabalho duro, sofrido e tal, mas prejudica a nós mesmos. Agora o amor de Deus pelas criaturas é muito maior do que o amor de mãe, e a gente conhece mais ou menos aí como é que é o amor de mãe. Agradeço a todos pela oportunidade, que tenhamos uma noite de paz, um restinho de semana abençoado.